Fala curioso, beleza? Hoje vamos descobrir como era o mundo antes dos dinossauros. Antes da era dos dinossauros, a Terra já tinha uma história incrivelmente rica. Diversas espécies e grandes cataclismos foram protagonistas no passado do nosso planeta. Se você está curioso sobre como era a Terra antes dos dinossauros, lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Vamos agora começar nossa exploração desse passado distante. Nossa viagem no tempo começa há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, quando a Terra estava em formação. Durante esse tempo, o Sol estava envolto em poeira e rochas, que colidiam e eventualmente formavam nosso planeta. A Terra, nessa época, era extremamente quente, totalmente inóspita para a vida, coberta por um manto de magma. Após um evento cósmico marcante, no qual um objeto do tamanho de Marte, conhecido como Theia, colidiu com a Terra, a Lua foi formada. Esse choque foi o ponto de partida para o resfriamento do planeta. Há cerca de 3,9 bilhões de anos, os primeiros sinais de água líquida surgiram, dando início ao Éon Arqueano. O termo Éon, aqui, representa um vasto período de tempo. A história terrestre é dividida em 4 éons: Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Nos concentraremos no Éon Fanerozoico, iniciado há 542 milhões de anos, que se traduz como vida visível. Este foi um período de extraordinária expansão da vida na Terra, fonte da maioria dos fósseis que encontramos hoje. O Fanerozoico é subdividido em 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Cada uma delas dividida em períodos para melhor organizar esses extensos milhões de anos. No período Cambriano, parte da Era Paleozoica, de 542 a 485 milhões de anos atrás, caracterizado por climas suaves e ausência de glaciações. A vegetação, predominantemente algal naquela época, não possuía a diversidade que observamos hoje. Pesquisas indicam a existência de algumas plantas terrestres há aproximadamente 600 milhões de anos. O Cambriano é reconhecido pela Explosão Cambriana, um período de rápida diversificação da vida, principalmente no mar, com destaque para os trilobites. Estes animais, hoje extintos, possuíam corpos segmentados e um complexo sistema visual. Avançando para o período Ordoviciano, entre 485 e 443 milhões de anos atrás, observamos a predominância dos invertebrados marinhos e o aparecimento de gigantescas criaturas. O clima deste período era moderado, porém o seu final foi marcado por grandes glaciações, resultando em uma extinção em massa. Entrando no Siluriano, de 443 a 416 milhões de anos, testemunhamos ainda mais mudanças significativas no planeta. Antes da ascensão dos dinossauros, a Terra já abrigava uma história diversificada e fascinante. Áreas que hoje conhecemos como América do Norte, Europa, Ásia e Oceania permaneceram submersas por um extenso período antes de emergirem das águas. Durante essa época, surgiram os primeiros peixes de água doce, com mandíbulas e insetos assemelhando-se a aranhas e centopeias. Também foi nesse período que habitavam os mares escorpiões marinhos gigantes, medindo 2,5 metros, enormes se comparados a escorpiões atuais, que mal ultrapassam 30 centímetros. Na transição para o próximo período histórico, surgiram os amonites, criaturas marinhas similares às lulas modernas, que persistiram na Terra até serem extintas junto com os dinossauros. Entre 470 e 420 milhões de anos atrás, a vida terrestre se fortaleceu, com plantas tomando conta da paisagem e artrópodes migrando para o ambiente terrestre. No período Devoniano, de 416 a 359 milhões de anos atrás, assistimos à evolução dos primeiros seres marinhos em novas formas de vida, incluindo anfíbios e insetos voadores. Foi um período de grandes transformações, em que muitas plantas marinhas se adaptaram à vida terrestre, surgindo os primeiros bosques e níveis de oxigênio semelhantes aos de hoje. Cerca de 375 milhões de anos atrás, o Tiktaalik apareceu, um peixe peculiar capaz de se mover fora da água. No período Carbonífero, de 359 a 299 milhões de anos atrás, emergiram grandes florestas e depósitos de carvão. Durante esse tempo, a vida evoluiu da água para a terra, resultando no surgimento dos primeiros pássaros, répteis e mamíferos.
Insetos gigantes, como libélulas do tamanho de carros, proliferaram, impulsionados por altos níveis de oxigênio. No fim do período Carbonífero, a reprodução terrestre dos répteis evoluiu e o supercontinente Pangeia se formou. Este foi o último período da Era Paleozoica, precedendo a Era Mesozoica, marcada pelo surgimento dos dinossauros. Durante o período Permiano, de 298 a 252 milhões de anos atrás, Pangeia era o único continente existente, acompanhado pelo Oceano Mundial, Pantalassa. Após uma era glacial, a Terra aqueceu, permitindo a contínua evolução da vida vegetal e animal. Durante esse período, a fauna terrestre era dominada por insetos gigantes e diversas criaturas, como Antracoblatina mendes. Avançando mais no tempo, chegamos a um período em que surgiram os primeiros répteis de grande porte, ainda não dinossauros, como os escutosauros. Contudo, foi nesse período que ocorreu a mais severa extinção em massa na história do planeta, marcando uma transição crítica na história da Terra. Esse evento catastrófico foi o mais devastador na história da Terra, eliminando aproximadamente 95% de todas as formas de vida terrestre e marinha. Os cientistas ainda debatem as causas exatas dessa extinção, mas a teoria mais aceita é que uma série de erupções vulcânicas massivas foram as responsáveis. Essas erupções cobriram o continente com cinzas, bloqueando a luz solar e causando um declínio rápido nas temperaturas globais. Sem a luz do sol, as plantas não conseguiram realizar fotossíntese, levando à sua morte. Em consequência, os herbívoros pereceram pela falta de alimento e, posteriormente, os carnívoros também desapareceram devido à ausência de presas. Além disso, os oceanos perderam grande parte de seu oxigênio, resultando na extinção de inúmeras espécies marinhas. Entre os poucos sobreviventes estavam tubarões, moluscos cefalópodes, anfíbios gigantes e escorpiões marinhos. Resumindo, mais de 95% das espécies marinhas e 70% percente dos animais terrestres foram extintos. No entanto, este evento não marcou o fim da vida na Terra. Ao longo dos milênios, o planeta se recuperou dessa grande catástrofe e cerca de 180 milhões de anos atrás, uma nova espécie emergiu para repovoar a Terra, os dinossauros. Essa nova era mais também conhecida como a Era Dinossauro. Eles dominaram nosso planeta por aproximadamente 165 milhões de anos, até que outra catástrofe ocorreu há cerca de 66 milhões de anos. Se você não conhece a história sobre o fim dos dinossauros, procure em nosso canal. E assim terminamos nossa viagem ao passado, mostrando como era a Terra antes dos dinossauros. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente suas impressões e inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. Até a próxima, pessoal!